quero considerar com você nessa manhã, a gente colocou aí na projeção de 2025 para a nossa igreja, para o tempo que a gente está vivendo, é o ano da adoração, amém? E isso quer dizer que tudo que nós vamos fazer esse ano em relação aos grupos, às organizações da igreja, será voltado para a adoração, né? Então, como é que isso funciona? Vamos botar lá um exemplo. A MCM vai fazer o aniversário da MCM aí esse ano. Quantos anos ele tem? A MCM daqui esse ano? 55 anos, a MCM mais velha que a igreja, né? Então, o tema da MCM vai ser voltado para a adoração. Embaixadores, meio da família, tudo que a gente fizer esse ano vai ser voltado para a adoração, certo? Mas, quando eu digo adoração, voltado para a adoração, eu não quero dizer voltado para a adoração pública, embora nós vamos passar por isso, nós passamos por isso todos os domingos, mas tem mais a ver com a sua vida de adoração, porque aqui, o que acontece aqui é o resultado que já aconteceu no seu coração. Então nós temos que trabalhar de dentro para fora, nós temos que trabalhar a adoração. Então a sua adoração pessoal, a sua vida devocional, a adoração no sentido do seu relacionamento com Deus. E nós vamos chegar aqui a um resultado inevitável, né, aqui no nosso momento de culto, nas nossas celebrações, nos nossos cultos, nos nossos estudos, nos nossos PGMs, e tudo que nós fizermos, porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu quero então te perguntar quais são as características que você procurou, ou existem pessoas que ainda estão procurando, né? No caso dos solteiros, ainda estão procurando. Quais são as características que você procurou numa pessoa para casar? Como dizem, essa é para casar. Eu lembro quando eu conheci Claudinha, eu pensei, essa é para casar, mas ela não queria nada comigo, eu tive que desenrolar bastante, né? Mas quais são as características que você procurou ou procura em alguém para ter um relacionamento tão sério quanto o casamento? E aí, é claro que existem as características físicas, aquilo que te agrada, né? E as características também da personalidade. Uma pessoa calma ou uma pessoa agitada, eu não sei o que você procura, o que foi ideal para você, nem o que é a parte do seu gosto. Eu sei que o ideal para mim foi, sabe o quê? Preciso arrumar alguém que me queira, isso foi o principal. Alguém que me queira, já foi um grande início, né, galera? Um grande início. Então daí para as outras qualidades ou características, né? Então a gente sempre pensa sobre isso. Talvez nós que já estamos casados há tanto tempo não pensemos mais, mas ao visitar esse tema, eu meio que dei uma relembrada assim, né, sobre o que me atraiu, quais são as características que a Claudinha tem, que me fizeram com que eu me apaixonasse por ela. Existe o que ela realmente é uma pessoa maravilhosa e de gosto duvidoso, né, casou comigo, mas existem algumas características que me chamaram a atenção, e são físicas e também de personalidade. E partindo desse conceito, das características que se espera de alguém, ou se espera de alguém com quem iremos nos relacionar, eu te convido a abrir, que abra a sua Bíblia, primeiramente no Evangelho de João,
capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Vamos está aqui na projeção, vamos lá, no 3, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Eu vi a diferente, a versão ali não está em espírito, está no espírito, né? Porque esses são os adoradores que o Pai procura. E esse texto daquela conversa muito singular que Jesus teve com a mulher samaritana, ali no capítulo 4 de João, e uma palavra me chama a atenção nesse texto, e eu já falei sobre esse texto algumas vezes aqui na igreja, e a palavra que me chama a atenção é o verbo procura, né? O verbo procurar, e pensar que Deus procura alguém para ser reconhecido como seu adorador é algo que, de certa forma, me fascina, porque eu entendo que Deus, no alto da sua soberania, da sua onisciência, da sua onipresença, podemos dizer assim, do seu poder, ele poderia estar então ali no seu alto e sublime trono, no lugar então celestial, longe de nós, e apenas recebendo essa adoração sem se importar com quem o adore, contando que o adore. Essa postura era a postura, por exemplo, dos reis romanos, né? Aquele que era chamado César, e em determinado ponto do Império Romano, isso também aconteceu na Babilônia e em outros impérios, o próprio rei se considerava um Deus. Então, ele esperava a adoração do seu povo sem se importar com quem. Então, o rei de Roma, ou o rei da Babilônia, ou o rei persa, eles ficavam ali, né, e aí só recebendo a adoração do seu povo. Mas no caso do nosso Deus, não é isso que acontece. Ele, claro, ele recebe a nossa adoração, e acredito que como um cheiro, né, suave, como incenso que sobe ao céu, como a figura do Apocalipse, mas não só recebe, como também procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Na verdade, nenhum outro pseudo-deus, ou Deus com D minúsculo, tem a possibilidade de conhecer o coração do adorador. Apenas o nosso Deus, ele tem a possibilidade de conhecer o coração do seu adorador. Então ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí, meditando sobre esse texto, sobre essa palavra procura, como então seria possível Deus identificar um adorador? É claro que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas como nós poderíamos então traduzir ou tentar trazer esse entendimento sobre, ousadamente falando, sobre talvez um pouco da ótica de Deus sobre as nossas vidas? Porque nós dizemos aqui que nós procuramos, alguns já encontraram, outros ainda estão procurando pessoas com que se pudessem se relacionar, que tenham então, ou que têm características que são boas para o seu convívio para os casados, e que ainda estão aprendendo a conviver depois de tantos anos. Então, eu fico pensando que talvez Deus espere de nós algumas características para sermos reconhecidos como verdadeiros adoradores. E se ele procura, espero que ele me encontre. Para que ele me encontre, eu preciso então ter as características que ele procura. Baseado nisso, eu olho então para a palavra de Deus e eu encontro num texto da palavra de Deus alguém que impressionou Jesus Cristo. Alguém que fez com que Jesus, talvez impressionar Jesus seja demais, né? Porque Jesus também é Deus, ele sabia de todas as coisas.
partir desse texto. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, vamos ler até o 13. Mateus, capítulo 8, de 5 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado irá a sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado faça isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse texto ele tem algo interessante, e ele é um dos textos em que Jesus ele faz uma declaração de que o Evangelho é para todos. Por mais difícil que isso poderia parecer para os judeus, mas o Evangelho é para todos. O versículo 11 diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão. Eu estava ouvindo uma explicação interessante do pastor Rodrigo Silva sobre a ceia, o momento da Santa Ceia. Ele diz o seguinte, que naquele tempo o hábito era o seguinte: o anfitrião ele sentava no centro ali da mesa, o pai da família, o patriarca, e em volta dele sentavam os filhos primogênitos, dos mais velhos, então da ordem dos mais velhos para os menores, e por último lá, talvez os outros filhos ou criados que tivessem autorização de se assentar à mesa. Então, dentro dessa cultura, o que Jesus está dizendo? Olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente se sentarão à mesa, junto com Abraão. Abraão não é a figura central, mas muitos virão e se deleitarão dessa mesa. Esse versículo, então, ele aponta para o céu, e ele abre, ele expande o Evangelho que chegou até nós. Então, nesse ponto de vista, nós também poderemos, e cremos nisso, sentar à mesa como um filho querido ao lado de Abraão. Mas esse ponto é o ponto mínimo dessa mensagem, apenas uma observação sobre a abrangência do Evangelho, já na perspectiva de Jesus Cristo, nas palavras de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ele sabia que o Evangelho iria chegar a pessoas do Oriente e do Ocidente, como nós aqui estamos. Então, essa mesa há lugar para nós, amém? Nessa mesa há lugar para você, nessa mesa há lugar para mim, diante dessa declaração de Jesus Cristo. E aí, olhando sobre esse texto, quais são as lições que nós podemos tirar desse texto, ou quais são os aspectos. Muito obrigado, minha querida, muito obrigado. Fez até do Gilson dele. Gilson deixou a esposa convidada. Então, quais são os aspectos que Deus pode querer encontrar em adoradores como eu e você, a partir da experiência
centurião, alguém que era, assim como nós, não do povo judeu, que estava ali como um invasor, alguém que estava ali naquela terra como alguém preterido, como um invasor. Você acha que se alguém invadir o Brasil, você vai gostar dessa pessoa? Não vai. Então esse centurião estava ali como um invasor, mas nesse centurião, então talvez numa pessoa improvável, nós encontramos aspectos de um verdadeiro adorador. Isso é muito interessante para nós, porque talvez no nosso coração nós nos sintamos improváveis diante de um Deus que é tão maravilhoso e tão grandioso. Quem sou eu na fila do pão para ser considerado um verdadeiro adorador? E eu aprendo com esse centurião que para ser um verdadeiro adorador eu preciso ter fé. E como eu já disse antes, no versículo 10, ele expressa então que Jesus, ele expressa assim, como eu posso dizer, uma surpresa, não, mas ele diz que maravilhou-se Jesus, surpreendeu Jesus, né? Não que ele pudesse ser surpreendido, mas Jesus precisou expressar isso, e ele diz, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus encontra a fé aqui no texto relativo a esse, em Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, Jesus nem mesmo se encontra com o centurião, via recado. Então no relato de Mateus tem esse encontro com o centurião, mas no relato de Lucas, Jesus nem se encontra com esse centurião, mas Jesus encontrou a fé desse centurião, a fé de que ele pudesse curar, aquele servo. Então encontrou a fé, encontrou o adorador. Esse é o primeiro aspecto que creio, segundo esse texto, que pode maravilhar a pessoa de Jesus Cristo, é a fé. O segundo aspecto encontrado nesse texto é a humildade ou a submissão. O centurião, ele, nos versículos 8, diz assim: o centurião respondendo disse: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. A casa de um centurião deveria ser muito diferente da casa dos judeus medianos ali, uma casa comum naquela época, que não tinha nem telhado. O alto das casas eram com porões, e cobertos com palha para que não entrasse a chuva, e de vez em quando tinha que trocar aquela palha ali em cima, e as casas tinham acesso até o telhado para que essa troca fizesse mais fácil. É por isso que os 4 amigos levam o seu amigo aleijado e abrem ali o telhado, eles tiram aquela palha e descem o seu amigo ali, por isso, porque era uma casa assim, mas a casa do centurião deveria ser uma casa muito melhor. Jesus esteve na casa de Zaqueu e ali foi honrado. Jesus esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas Jesus esteve na casa também do fariseu, e ali Jesus não foi bem recebido. É como se esse texto, então, a atitude desse centurião, que nem judeu era totalmente diferente, ao contrário da atitude do fariseu, que esteve com Jesus na sua casa e não o reconheceu como mestre. Como se fosse, eu vou trazer Jesus aqui, vou dar uma comida aqui para ele, está tudo certo. Jesus diz para aquele centurião, para aquele fariseu: olha, você não mandou que lavasse os meus pés, ou seja, você não me honrou, você não me cumprimentou, você não me deu um beijo, você não fez nada. Não é isso? E aí, por esse centurião, talvez tivesse até uma casa melhor do que o fariseu, ele então diz: Senhor, eu não sou digno de te receber em minha casa. E aí esse centurião,
ele expressa a sua humildade, ele expressa a sua humildade ainda mais quando ele se reconhece no versículo 9 como um homem de autoridade. A palavra de centurião vem do latim centum, ou cem, e ele era o oficial romano que comandava 100 homens. Então ele tinha 100 homens debaixo do seu comando, uma centúria. Talvez fosse hoje como um sargento, alguma coisa assim, né? Um tenente, né? Alguma coisa assim. Então ele era alguém importante, ele sabia obedecer e sabia também comandar. E ele, sendo um comandante, ele se coloca a serviço do próprio Jesus naquilo que ele pediu. E ele reconhece o Senhor como o seu mestre. E isso denota humildade. E sabe, quando aquele centurião, ele fala com Jesus sobre o seu servo, e Jesus fala, eu irei até a sua casa. E esse centurião diz, não precisa ir, não sou digno que você vá na minha casa. Mas dá apenas uma palavra, só comanda. Significa que eles estavam na mesma missão. E estar debaixo da mesma missão significa ser submisso, ser humilde, estar no mesmo projeto, numa mesma visão. A visão, então, quando a Bíblia diz, tudo que pedires em meu nome, isso assim o fará, eu acho que tem a ver com isso, sabe? Claro que Jesus ele queria criar o servo do centurião, o centurião pede então algo que estava dentro da vontade de Deus, e nós precisamos ter esse coração também de reconhecer onde Deus está agindo, o que Ele está fazendo, o que nós precisamos, e pedir a mesma coisa. E isso mostra que ele tinha humildade. E humildade hoje é algo muito difícil. Podemos ser humildes, mas ter momentos de altivez, ou podemos ser altivos e ter momentos de humildade, ou podemos ser humildes e viver em humildade o tempo todo, porque quando nós deixamos que o nosso eu prevaleça, quando nós deixamos que muitas vezes aquilo que me dá até a razão prevaleça, eu não me torno humilde, eu deixo de ser humilde. E aí, como dizem, né, é o velho homem querendo levantar do batistério a todo custo. E nós lutamos então contra nós mesmos nesse sentido, que tantas vezes nos sentimos humilhados, ameaçados, tantas vezes nos sentimos preteridos, nos sentimos aquém, certo? Mas o Senhor nos ensina a ter uma postura de humildade, porque quando ele encontra a humildade, ele encontra o adorador. E esse é o segundo aspecto. Então, se encontrar a fé, ele encontra o adorador. Se ele encontrar a humildade, ele encontra o adorador. O terceiro aspecto é o amor. Mateus 8,6 diz dizendo, Senhor, meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ali na versão século 21, que é uma versão boa, sofrendo horrivelmente. Mas o mesmo texto do Evangelho de Lucas, o texto correlato do Evangelho de Lucas, diz o seguinte, o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E ainda, no versículo 5 do capítulo 7 de Lucas, uma outra expressão sobre esse centurião é que ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse centurião, então, ele é reconhecido como alguém que fazia gestos de amor. Ele poderia não se preocupar com o seu servo. Na verdade, nós não temos noção de qual era o relacionamento entre o seu centurião, entre o centurião e o seu servo. Mas ele era um servo que era estimado, ele era um servo que era amado, ele era um servo que
oficial romano, ele desconsidera os seus deuses, ele considera o seu rei e vai até outro rei fazer um pedido por causa do amor. O tema que nós usamos ano passado, no aniversário, ano retrasado, ano passado já foi outro, que agora é 2025, mas em 2023 foi o amor que nos une. Esse amor que não é apenas contemplativo, ou não é apenas falado. O fato desse centurião ir até Jesus foi um ato de amor. E essa expressão de que ele amava aquele povo também é algo que transcende e transborda a pessoa desse centurião. Queridos, nós temos agido com amor para com o nosso próximo, nós temos agido com amor para com o nosso querido irmão da igreja, nós temos agido com amor para com a nossa comunidade, porque nós podemos olhar para a nossa comunidade e pensar assim: eles estão em casa, deitados, paralíticos e sofrendo horrivelmente. Estão em casa, nas suas casas, deitados, paralíticos espiritualmente e sofrendo por causa disso, sofrendo horrivelmente na mão do pecado. Nós então podemos expressar esse amor entre nós, aqui na igreja, mas isso é difícil, mas talvez seja mais fácil. Mas expressar também o nosso amor para com os outros. E quando eu digo amor, e aí eu tinha um colega lá em Angra dos Reis, que ele é crente também, não sei se ele está na igreja hoje, mas na época ele frequentava uma igreja, e ele dizia assim para mim, né? Eu não era pastor ainda, eu tinha me formado, mas não era pastor ainda, mas o pessoal sabia que eu tinha feito teologia, então todo mundo que tinha alguma dúvida de igreja perguntava para mim, né? E aí ele falou assim para mim: Depoter, olha só, cara, tem uma coisa que eu não concordo. Eu falei: o que é? Quando o pastor fala para mim assim, olha para o irmão que está ao seu lado e diga: eu te amo. Ele falava assim, eu olho o candão do lado e ele diz: cara, eu não amo esse cara, eu não amo essa pessoa. Eu tenho uma neura, por isso que eu não falo para ninguém se amar, eu falo isso. Eu tenho uma neura por causa desse camarada. Mas ele então, talvez estivesse interpretando da maneira errada, porque o amor não é só abraçar ou olhar no olho e dizer que ama. O amor é atitude. O amor está no sentido do amor ágape, o amor com Deus, o amor filhos, o amor com o próximo, o amor elos, o amor entre homem e mulher. Então todas essas são expressões de amor. Mas eu creio que amar a Deus talvez seja muito mais fácil do que amar o próximo. E eu entendo que amar a minha esposa é muito mais fácil do que amar outra pessoa. Então, de certa forma, nós não temos tanto problema com o amor ágape, amar a Deus, o amor de Deus para conosco. Nós não temos tanto problema com o amor elas, o amor que eu tenho pela minha esposa, mas nós temos muito problema com o amor chamado filhos, né? Que vem de filantropia, o amor pelo irmão, o amor por aquele que é próximo de mim. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, é justamente esse amor que o centurião revela, né? Se mostra nesse ponto em que ele vai pedir pelo o seu servo. Então, podemos exercitar esse amor. Você fala assim: eu vou exercitar no amor, né? Eu vou chegar em casa hoje e vou fazer alguma coisa pela minha esposa, porque o pastor disse que nós precisamos viver pelo amor e tal. Beleza, pode fazer isso, vai ser bom. Lavar a loucinha, dar uma força, um carinho, eu te amo, você está linda hoje, ela sabe que está, aquela coisa toda. Isso aí, beleza, é fácil. Mas no filantrópico, no amor pelo próximo, nós temos dificuldade. Então, o que nós podemos fazer para amar o nosso próximo hoje, para demonstrar esse amor hoje, para sair da retórica e entrar na ação? E é o próximo ponto, porque quando Deus
Então encontrou a fé, encontrou a humildade, encontrou o amor, encontrou o adorador. E o último ponto de hoje é o que é preciso para ser um verdadeiro adorador, segundo esse texto, é atitude, tomar atitude, certo? A botinha está para alguns aí, o amor de Jesus, né? Então, a atitude desse centurião, atitude significa ação. O que você precisa fazer? O que você pode fazer para ser então encontrado como verdadeiro adorador? Sabe, Jesus já fez tudo, Deus já fez tudo para que você possa ser um verdadeiro adorador. Então falta em você atitude. A atitude do adorador começa em procurar aquele que é o seu foco de adoração, procurar aquele que pode fazer alguma coisa, mas não pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele é ou por quem ele é. A atitude de adoração ou a atitude do adorador não é apenas levantar as mãos aqui no momento do culto, ou em casa, ou em qualquer outro momento e cantar bonito, não. A atitude do adorador é a atitude de procurar a presença do Senhor a todo tempo, procurar estar perto de Jesus a todo tempo, procurar resolução em quem pode resolver. A atitude de muitas vezes sair da força do seu braço, e aí, como nós costumamos dizer no Celebrando a Recuperação, reconhecer o poder superior. A força não está na minha mente, a força não está no meu braço, a força não está nos meus pés. A força está no poder superior. E para fazer isso, é preciso muito mais do que pensar, é preciso atitude. E essa atitude nós encontramos nesse centurião. Texto que não fala especificamente sobre a adoração, mas nós encontramos nesse centurião, então, aspectos de um verdadeiro adorador, que foi encontrado no sentido de que Jesus maravilhoso dele, encontrado por Jesus. Meu irmão, como eu queria que Jesus olhasse para mim e dissesse: eu me maravilho com as suas atitudes. Que honra seria para mim, que honra seria para nós se Jesus olhasse então para a nossa igreja e dissesse: eu estou maravilhado com as atitudes dessa igreja, porque eu encontro nela fé, submissão, amor e atitude. Que o Senhor nos encontre não só nessa manhã, mas em toda a nossa vida. Que o Senhor nos encontre como verdadeiros adoradores, hoje e sempre. Vamos orar sobre isso. Embora esse centurião seja uma pessoa tão fora do estereótipo, até da palavra que nós lemos, nós poderíamos pensar que o verdadeiro adorador é Pedro, que faz algumas colocações sobre Jesus, sobre que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e muitas outras colocações de amor. Podemos pensar que o adorador é Lázaro ou Maria, que tem atitude de adoração. Podemos pensar que o verdadeiro adorador é qualquer um dos discípulos, mas o verdadeiro adorador pode ser alguém que é improvável. O verdadeiro adorador pode ser encontrado em cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo culto dessa manhã, pelo primeiro culto, Senhor, de domingo desse ano, pela primeira manhã em que nós nos reunimos aqui para a adoração coletiva, Pai. Mas que a nossa adoração transborde desse local. Na verdade, que a nossa adoração transborde a nossa vida e encha esse local com as nossas atitudes de adoração. Queremos, Senhor, ser encontrados por Ti. Queremos, Senhor, Te maravilhar com a nossa fé, com a nossa atitude, Senhor, com
Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e a sermos verdadeiros adoradores. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito de conduzir, de estar como igreja do Senhor esse ano, focando na adoração, primeiramente naquilo que é individual, o nosso relacionamento contigo, que possa, Senhor, ser e atingir um resultado marcante em cada um de nós, mas também no que é coletivo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu direcionamento. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado ferramentas, recursos. Nós te agradecemos pelas pessoas, pelas palavras, Senhor. Toca-se nos nossos corações e torna-nos, Senhor, verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Queridos, nós estamos caminhando então para o encerramento do culto dessa manhã. Que você tenha um domingo então abençoado na presença do Senhor. Tudo aquilo que você ainda vai fazer hoje, que você esteja com a sua família, que você seja luz no seu lar, que você abençoe a sua casa, que seja um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Agora sim, você pode falar para a pessoa que está ao seu lado, não precisa falar eu te amo não, mas pode falar, tenha um bom domingo, tenha um dia especial, que o Senhor te abençoe muito, e logo mais à noite estaremos aqui às 19h30 e não se esqueça que esse ano então para a nossa igreja é o ano da adoração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu ia pedir para encerrar o culto uma oração silenciosa.